Olá pessoal, muito boa noite. Eu espero que todos estejam muito bem, que tenham tido um excelente final de semana, que tenham conseguido descansar, que estejam com saúde e que tenham a vontade de aprender e que assistam esse vídeo até o fim. Muito bem, então hoje é a aula 4 do curso de Engenharia Civil, da disciplina de materiais de construção, né? E hoje nós vamos continuar falando das propriedades dos materiais. Nós paramos na última aula aqui, ó, vendo o processo de produção da brita, né? Processo de produção da brita. E aí nós precisamos continuar a ver esse processo. Tem mais algumas coisas sobre o processo e outros tipos de agregado, né? Então, ó, a pedra, as agregado artificial, né? Pedra britada. Nós sabemos, né, que tem brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, né? A partir disso aí já é pedregulho. E aí, ó, brita 0, dimensões reduzidas, aplicada em lajes pré-moldadas, blocos, usina de asfalto e concreto. Brita 1, produto mais utilizado pela construção civil. Você, engenheiro civil, quando você for pedir a brita para sua obra, quase sempre você vai pedir uma brita 1, que é uma brita que não vai dar bicheira nas suas estruturas, né? O que é bicheira? Aquela onde uma brita grossa para escorado na ferragem ou na caixaria e aí deixa aquele espaço vazio ali, né? Enfraquece a estrutura. A brita 1, como ela é, a granulometria dela ela é mais fina, ela passa com mais facilidade entre as amarrações, né? E aí penetra nos mais finos locais e, sendo assim, ela preenche melhor e fica uma alvenaria, uma estrutura mais bonita depois desenformada, né? Fica mais fina, mais lisa. A brita 1, a resistência estrutural depois não é excelente pelo fato que a brita mais grossa deixa uma resistência maior pela maior granulometria, né? Ela é mais grossa e é uma pedra formada, né? Mas a brita 1 ela atende muito bem a construção civil. Muito apropriado para lajes, pisos, tubulões, vigas, pilares, entre outros. Brita 2 já é utilizado em estacionamentos de concreto mais grossos e drenos, né? Então você tem um concreto mais estrutural mesmo, e grandes pesos, né? Estacionamento de carreta, de shopping, então uma coisa que requer maior resistência e não envolve você tentar passar ela muito dentro de caixarias, né? Que são locais mais apertados. Brita 3, conhecida como uma pedra de lastro, pois são constantemente utilizados em aterramentos, nivelamentos de áreas ferroviárias e drenos e reforço de pista. Pessoal, isso aqui é aquelas pedras grossas que você vê em cima dos pavimentos, né? Aquele último lastro de brita que você coloca para o pavimento ter mais resistência. Aquela brita que vai debaixo dos trilhos da ferrovia, né? Então a brita mais grossa, ela tem uma granulometria alta, né? É uma pedra grande. Agregados artificiais, né? Areia de brita ou artificial, obtido dos finos resultante da produção de brita, os quais se retira a fração inferior a 0,15 mm. Sua graduação é de 0,15 por 4,8 mm. Produção de agregados em pedreira. Então é o resto da produção da brita, né? É o mais fino ali. Assemelha com pó de brita, né? Mas ainda não é o pó de brita, porque nós vamos ver ali mais à frente o pó de brita. Mas é um resto de construção, resto de produção de brita bem fininho, né? Menor do que a brita 0 ali, ficando entre a brita 0 e o pó de brita. Filler.
filha, agregado de graduação 0,005 por 0,75, seus grãos da mesma ordem de grandeza dos grãos de cimento passam na peneira 200, né? E aí, esse sim é o pó de brita, chamado de pó de pedra, é utilizado para preparação de concreto e preenchimento de vazios, com adição de cimentos e preparo de argamassa betuminosa, ou seja, o asfalto, né? O CBUQ, aquele concreto usinado a quente, né? Concreto asfáltico usinado, concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ. E aí ele vai a brita mais grossa, uma brita mais fina, uma areia e o pó de brita, né? Porque todos os espaços precisam ser preenchidos para ele ficar mais homogêneo possível. Se você tiver só uma graduação de brita, de pedra, de areia, vai sobrar espaços vazios, né? Então é preciso que você encontre materiais para preencher todos os espaços possíveis do seu pavimento, para que não haja espaço que absorva água, né? O mínimo possível que a gente pode. Porque se a água penetrar no seu pavimento, ela vai atingir a base, né, que é de solo. E a base de solo, a água vai começar a dar uma umidade. Se for muita, vai começar a amolecer, né, mudar o estado do solo. E aí, com a solicitação, com o peso que passa, vai afundar. E afundando, vai gerar uma patologia, né, um buraco no seu asfalto. Então, é melhor que você preencha todos os grãos, né, toda a granulometria possível, para que não haja lugar, né, vez para que a água penetre, infiltre, né. Brita corrida. Esse aqui, pessoal, faz parte da produção, né, da brita, e é antes de passar nas peneiras. Então, a brita corrida aí, ela tem granulometria grossa, fina, média, né, um tanto. Olha só, tem pedra maior do que uma moeda de R$1 e tem um pó de brita junto aí. Então, é um material britado no estado que se encontra na saída do britador. Pode ser classificada em matéria em primária ou secundária. Primária, graduação aproximada de 300 milímetros, dependendo da regulagem e do tipo de britador. Secundária, oriundo de britador secundário, com graduação aproximada de 76 milímetros. Aqui depois tem o rachão, né? Rachão é uma pedra maior já, é isso aqui que eles colocam no britador. E aí é quebrado, né, o material lá no natural lá, depois transformado em blocos e depois é o rachão antes de ir para o britador. Então o material que passa pelo britador primário é retido na peneira de 76. É a fração acima da bica corrida primária. A NBR 9935 define rachão como pedra de mão, de dimensão de 76 a 250 milímetros, então até 25 centímetros de tamanho, né? É uma pedra grande. Bloco. O bloco já é maior, né? Isso aqui parecido já com as listas aqui das dinamite, né? Ou da espuma expansiva. Bloco, fragmento de rocha, dimensão acima de 1 metro, que depois de devidamente reduzidos ao tamanho, vão abastecer o britador primário. Então, depois que quebrar esse aqui, virar parecido com aquele anterior ali, que é o rachão, então aí sim, coloca no britador, né? Parece que aquilo ali já é sair do britador primário. Então é desse jeito que você vê ele transportado nas carretas aí até os britador. Ultimamente me parece que o pessoal está colocando o britador próximo da extração, né, para ficar mais fácil, porque transporte onera muito os custos de produção.
Então, essas listras aqui, pessoal, são os furos, né? Furado com broca, a rocha sã, colocado dinamite ou espuma expansiva, né? Então, diminuído muito a dinamite, agora estão usando muito espuma. Vai preencher esse buraquinho com espuma e aí deixa lá à noite. No outro dia, a pedra está rachada. Incrível a força da espuma expansiva. Agregados industrializados, né? Então pode ser leves, né, como a argila expandida, escória de alto forno, vermiculita, e pesados como a hematita e a barita. Aqui a barita e a hematita a gente vê direto nesses corredores de água, né? Essas pedras que parecem um pedaço de ferro, elas são agregados pesados. Você vê que o peso específico dela, ela é muito mais pesada que uma pedra comum, né? Alta concentração de ferro. Então, a argila expandida, ó, constituído de grãos lamelares, de dimensão de 2 metros, inferiores a 2 metros, né? Acho que é 2 centímetros, desculpa aí. Formada em proporção variáveis, de silicato de alumínio, óxido de silício, ferro, magnésio e outros elementos. Então, pessoal, deixa eu acabar aqui então. Utilizado para a produção de concreto, preenchimento de concreto estrutural ou pré-moldados. O concreto apresenta baixa densidade, de 1 a 1,8, e apresenta muita baixa condutividade térmica. Então esse aqui, pessoal, eles se fundem, né? Vira essa pedrinha no meio mesmo. E olha aqui, ó, dá para perceber que tem muitos minerais presentes no cimento, né, que a gente usa. E aí ele se solidifica naturalmente, né? E essas faces arredondadas, polidas, é da rolagem, né, no meio, né? Com a água da chuva ou no próprio rio. Ele igual aquela pedra que parece a brita lá, seixo, igual seixo. Só que aqui é de argila, o seixo é de pedra. Então isso aqui, ó, ele é um pouco mais fraco do que a pedra, né? Mas pode sim ser utilizado pode sim ser utilizado para produção de concreto. Só que aí, ó, melhor de enchimento, né? Aqueles blocos estruturais, não muito utilizado para enchimento de caixaria mesmo, né? Vigas baldrame, estruturas mesmo em si, mas para uma alvenaria estrutural. Olha para você ver, a condutividade térmica é muito bom. Você faz um bloco estrutural, constrói uma casa, ó, condutividade térmica, ou seja, o calor tem resistência para ultrapassar uma parede feita com esse material aqui, né? Então, vocês provavelmente já viram na disciplina de fenômeno dos transportes o que é condutividade térmica. Agregados leves, escória de alto forno. Ele é um resíduo, pessoal, da produção de ferro e ferro gusa em alto fornos, constituído basicamente por compostos oxigenados de ferro, silício e alumínio. Então, foi feito lá a extração por exemplo, de alumínio lá na jazida de alumínio, e aí jogado fora, né, o resíduo. E aí ainda sobra aqui misturados alguns minerais, né, como aqui está falando ferro, silício e alumínio. E aí com o choque térmico aqui está em alta temperatura e volta para a temperatura ambiente, isso ele se aglomera em pequenos pedaços, né? Igual acontece com outros materiais quando jogado de brusca temperatura. De uma temperatura de 1000 graus para uma temperatura de 30, 28, 20 graus, né?
Então ela vira pequenas bolinhas e aí é a escória de alto forno. Utilizada em concreto, com resistência de ordem de 8 a 20 MPa, baixa, né? E densidade na ordem de 1,4. A escória resfriada ao ar, ao sair do forno, a escória bruta, uma vez britada, pode produzir um agregado graúdo. Então pode ser utilizado no lugar de brita, só que a resistência não atinge resistências grandes, né? Com a brita a gente tem 40 MPa, 50 MPa, olha aqui. Então de 8 a 20, então é uma baixa resistência. Vermiculita. A vermiculita é um mineral formado pela superposição de finíssimas lâminas, né? Que submetido a alta temperatura, cerca de 800 graus, sofre uma grande expansão e de até 15 vezes o seu volume original. Utilizado para a produção de argamassas e concretos leves. Então esse aqui, pessoal, é um material pequeno, né? Isso aqui é um bloco de vermiculita, é como se fosse uma areia. Dá para ver aqui, ó, se olhar bem de perto, os pedacinhos do mineral, né? Ó, é bem fininha, dá para você fazer ele fala que é argamassa, pessoal, é areia, cimento e água, né? É a nossa massa de cimento que a gente fala. Então dá para fazer argamassa e concretos leves, né? Então não é um material resistente, igual a nossa areia, nosso quartzo puro, né? Hematita. Depois de britada, constitui-se de agregado miúdo e graúdo, e são utilizados no preparo de concreto de alta densidade, dito concreto pesado, destinado à absorção de radiações em usinas nucleares, escudos biológicos e blindagens. O grau de absorção cresce com o aumento da densidade do concreto. Então isso aqui, pessoal, ó, juntamente com esse outro aqui, ó, que é a barita, apresenta os dois são utilizados para impedir a passagem de radioatividade. Barita utilizado para fazer reboco em parede no hospital onde fica o aparelho de raio-x, porque tem radioatividade. Inclusive você tem que pegar nota fiscal, né, e apresentar no projeto que foi feito ao tratamento daquela parede ali, né, internamente com a barita. Que é a mesma, aqui é hematita e barita, tá? Tem a mesma aplicação. Então, se você não provar que foi feito um tratamento ali na blindagem do seu ambiente para que as radiações não ultrapassem para os outros ambientes, o órgão que fiscaliza, que ele faz a liberação, não libera o ambiente para ser utilizado, né? Então, isso aqui, ó, é todos os locais que precisam de uma vedação mais alta, alta densidade. O que é alta densidade? Possui o mínimo possível de porosidade, né? Se é mais denso, significa que é mais preenchido. Nosso concreto normal, feito com areia, cimento e pedra, tem mais ou menos 2.500 kg por metro cúbico, né? Aqui a barita e a hematita, elas provavelmente chegam aos 3.000, perto dos 3.000. Então é um concreto mais denso, né? Justamente para inibir a passagem de radioatividade. Exigências normativas para agregados. Então, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma coisa que chama granulometria. Granulometria
é a ciência cujo objetivo é medir e determinar a forma dos grãos do agregado para estudo de dosagem de concreto. Realizada numa série de peneiras normalizáveis com aberturas de malhas quadriculadas conforme especificação da ABNT. O procedimento do ensaio consiste no peneiramento do agregado e determinação de porcentagem retida em cada peneira. Então a série de peneiras aí, né? Tem a série de peneiras normal e tem a série de peneiras, deixa eu ver aqui. Esqueci a outra, é a modificada, se eu não me engano. E aí você vai ver muito isso. Para agregados não é tão utilizado porque a classificação de agregados só é entre a graúdo, né, que é brita 0, 1, 2, 3, pó de brita e etc. E as areias, que é grossa, média, fina, né? Então as aplicações nem são tão grandes assim. Agora você quer uma aplicação mais vasta é nos solos, né? Os solos tem uma infinidade de solos para você classificar por meio de peneiramento também. Então utiliza as mesmas peneiras. O que muda é a quantidade, né? Uma quantidade maior de peneiras. E aí você tem solos lateríticos, solos plintita, solos... Ixi Maria, tem muitos tipos de solo, né? Solo vermelho e amarelo, solo nem dá para lembrar a quantidade de solos. Aí utiliza muito ensaios de granulometria. Para caracterizar um agregado, é necessário conhecer quais são as parcelas constituídas de grãos de cada diâmetro, expressa em função da massa total do agregado. Então, pessoal, deixa eu ler o resto aqui, eu explico como é que funciona. Para conseguir isso, divide-se o peneiramento, a massa total, em faixas de tamanho de grãos. Exprime-se a massa retirada em cada faixa em porcentagem de massa total. Então, pega as peneiras aqui, separa lá 600 gramas, 1 kg, 1.200 gramas de agregado. Coloca em cima aqui, no primeiro, a peneira, né? Soltou, aí vai peneirando, aí vai vendo quanto vai ficando retido em cada peneira dessa, né? Pega a quantidade retida, pesa, tira uma porcentagem. E aqui embaixo tem uma última aqui que é o fundo, né? E este é para parar o resto que passar em todas as peneiras, para no fundo. Então é assim que faz, põe a quantidade aqui em cima, vai peneirando, pesa o que ficou retido em cada peneira, faz as porcentagens e ali na frente tem a classificação. Aqui já foi. Então, aqui tem um ensaio, né? Então, peneira de 4,8 até 0,075, isso aqui em milímetros, né? Os quadradinhos, a abertura. Porcentagem retida e acumulada, olha só. Então, pegou aí uma certa massa de solo, aqui não fala, né? Colocou em cima lá e peneirou. Na peneira de 2,4, que é a segunda, parou 7%. Na outra 20%, 36%, 74%, 90%, 98%. Isso aqui é acumulado, tá? Por isso que tá assim. Soma o desse com o que parou no próximo, e chega ao 100%. E aqui, é ao contrário, né? Tinha 100%, é o que passou. Esse aqui é o que parou, esse aqui é o que passou. Então, na primeira peneira de 4,8 passou tudo, 100%. Na segunda, passou só 93%, ficou 7%. Na terceira, passou 80%, ficou 20%. E assim até chegar ao final, não passou nada no fundo, até porque não passa, né? Isso aqui é a curva granulométrica, sai do 100%, e aqui tá, média, fina, grosso, né? Areia, que é limo. E argila, né? Esse limo aqui é o silt, né? Areia, silt e argila. Isso aqui na verdade é uma tabela de solos, né? Nós estamos mexendo só com agregados aqui, então só areia. E aí, pegou, desceu, parou aqui no 0,001. Isso aqui é o percurso das porcentagens, né? Olhando aqui na
na vertical, ó, na vertical tem as porcentagens, na horizontal tem o tamanho dos diâmetros do que parou, né? Ó. Começou aqui, ó, pouco mais de 2.4, né? O primeiro passou, saiu aqui, depois foi indo, ó, olhando aqui na horizontal, é o diâmetro dos grãos. Aqui tem outros, né? Tem um estudo aqui dos gráficos, né? Ó. Quando a continuidade da curva de distribuição geométrica, granulométrica dos agregados pode ser classificados em uniforme, né? O S alongado na vertical e o A aqui, ó. Opa. Depois S suave e alongado na horizontal, esse menorzinho aqui. O último aqui, o terceiro, à direita. E descontínua é essa letra C aqui, ó, que ficou A, mas é C. É C. Descontínua. Tá vendo que ela não tem uma precisão, ela vai, volta e vai e fica sinuosa, né? Então, a granulometria contínua apresenta todas as variações em sua curva de distribuição granulométrica, sem mudança de curvatura ideal da norma. Areia bem graduada, né? Uma areia boa. Apresenta, ó, granulometria descontínua apresenta uma ou mais frações em sua curva de distribuição granulométrica. É uma areia artificial. Então ela é mais, tem vácuos, né? Tem falta na sua granulometria aí. Não seria uma boa opção para utilizar no seu concreto. E a granulometria uniforme apresenta grãos com praticamente o mesmo diâmetro. Também não é bom. Por que não é bom? Porque quando você tem uma granulometria contínua, você tem espaços vazios, ó. Agora, quando você tem a granulometria variada, tem uns pequenininhos para preencher aqui, tem uns maiorzinhos para colocar aqui, ó, né? Então, os seus espaços vazios ficam mais preenchidos. Quando você tem uma granulometria uniforme, cria mais espaço vazio. Não é bom. Então, o que seria melhor para o seu concreto, para o seu asfalto? Uma granulometria variada, né? Contínua. Aqui está a classificação. Ó. Soma das porcentagens acumuladas em massa de um agregado nas peneiras da série normal dividida por 100. Vou fazer um exemplo daqui a pouco e vou mostrar como é que funciona isso. Aí, ó, a tabelinha, ó. Se essa média for maior que 3,9, é uma areia muito grossa. Se for entre 3,3 e 3,9, é uma areia grossa. Se for entre 2,4 e 3,3, é uma areia média. Se for menor que 2,4, é uma areia fina. O módulo de finura é muito importante para saber a dimensão dos grãos. Aí aqui, ó, tem um exemplo, né? Esse exemplo que eu vou fazer para vocês para mostrar como é que faz esse cálculo aqui, ó. Soma das porcentagens acumuladas para ver chegar num resultado aqui, não é? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Isso, beleza. Então, aqui assim, ó, tem as peneiras, né? O fundo, aqui é o total em gramas da amostra, né? Já está somado aqui, ó. Tem 1000 gramas, certinho. Então, quando foi feito o peneiramento, ó, parou 30 gramas na primeira peneira, 2,4 gramas na segunda, 70 gramas na segunda de 2,4 e assim sucessivamente, ó, todas as peneiras. Aqui o que pede? Para você fazer a porcentagem aqui, ó, né?
Simples. Então você vai pegar todos, como é que faz a porcentagem? Pega os valores e divide pelo total, né? 30 dividido por 1000 vai dar 3%. Deixa eu aumentar aqui a letra um pouco, colocar em negrito. Aumentar para 22 pelo menos. Então aqui deu 3%. 70 por 1000, 7%. 140 por 1000, 14%. Professor, como é que você está fazendo essa porcentagem aí? Porque com certeza já fez e agora só está... Não, pessoal, é bem simples a porcentagem até, ó. Vou riscar aqui no meio, ó. Imagine 140 dividido por 1000. Ó, você corta um zero aqui, ó, fica 14%. Então não tem segredo nenhum nessas contas. 320 dividido para 1000, 32%. 300, 30%. 30%. 120, 12%. E 22%. Pessoal, primeira análise que eu vou fazer mais vocês, ó. Repare que na primeira peneira já parou 30 gramas, ou seja, tem um material grosso aí, que a peneira tem quase meio centímetro de abertura, ó, 4,8 milímetros é quase meio centímetro, já parou 30 gramas, então é um material grosso, né? Então tem que ficar esperto. Uma areia fina, pessoal, não vai parar na peneira grossa, ela vai passar aqui, ó, nessas duas primeiras com certeza vai passar tudo. Então já observa por aqui a granulometria. Agora o outro aqui é o acumulado. O que é o acumulado? Repete o primeiro e vai somando sempre o segundo, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Se não. 3 mais 7. 10. 10 mais 14. 24. 24 mais 32. 56. 56 mais 30. 86. 86 com 12, 98. E 98 com 2, 100%. Ainda bem. Se você fez seu cálculo, a somatória do acumulado e não deu 100% aqui, você errou alguma coisa. Então, beleza. Agora, pessoal, o que ele diz lá? Aqui, ó. Soma das porcentagens acumuladas em massa de um agregado da peneira da série normal. O que é a peneira da série normal, pessoal? Todas essas aberturas aqui do 4,8 até o 0,15 são da série normal, né? Dividido por 100. Então, o que eu vou fazer? Pegar essa coluna aqui, ó, somar toda e dividir por 100. Ah, professor, mas vai dar 100%. Não vai dar, não. Se eu somar tudo, não vai dar 100%. Então, vou fazer aqui, vou apagar um cantinho aqui, ó. Pronto. Então, a média, o MF, né? MF é igual a somatório de tudo ali. Somatório de tudo. Só um minutinho. Dividido. Somatório de tudo. Dividido por 100. Então, somando tudo aqui, vamos somar de cabeça. Ó, 3 mais 10, 13. 13 mais 24 dá 37. 37 mais 56 dá 93. 93 com 86. 93, 86 é a mesma coisa que 180, 179, 179 com 98, 277, 277 com 100 dá
377. Então deu 377 dividido por 100. Beleza. Será que eu acertei? Tomara que sim, né? 377 dividido por 100, o MF então deu igual a 3,77. 3,77. Se nós voltarmos no nosso aqui, ó, 3,77 está entre 3,3 e 3,9. Então, se trata de um material grosso, né? Uma areia grossa. Então, escreve aqui, ó, areia grossa. Beleza, classifiquei quanto a finura, né? E aí acabou o exercício, né? Então, bem simplesinho. Muito fácil, né? E agora, pessoal, tem outro aqui, ó. Se você pegar os slides lá, tem esse que eu fiz e tem um segundo, que é para você fazer a mesma coisa. Determine a granulometria e a finura. Então você vai ver as porcentagens da granulometria, depois eu vou fazer aquela média lá e classificar ela como muito grossa, grossa, média ou fina. Beleza? Eu vou abrir lá um local para vocês postarem esse exercício. Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!